Para a nossa meditação nesta tarde, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos de 41 a 44. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, os versículos 41 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Deus, pela sua bondade, aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora, Pai, diante da tua palavra, reverentemente, ó Deus, suplicando ao Senhor que, pela tua bondade e graça, fale conosco nessa tarde, ó Deus. Que seja, Deus, sejamos, ó Pai, aqui, todos nós, ó Pai, a começar em mim, instruídos, ó Pai, por Ti mesmo, que seja o Senhor mesmo falando, ó Pai, conosco, ó Deus, usando a mim, ó Pai, apenas como instrumento. O Senhor conhece, ó Pai, as minhas dificuldades, minhas imperfeições, minhas limitações. Por isso suplico, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de todos nós aqui, para que, apesar, ó Pai, das minhas faltas, ó Pai, falhas, a Tua palavra seja pregada de maneira fiel, que o Teu Evangelho seja pregado de maneira correta, ó Pai, e que, acima de tudo, o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Que possa haver, Deus, edificação na Tua igreja, através da ação do Santo Espírito, Pai, falando conosco e agindo, Pai, operando em nosso coração, para que não possamos, Pai, apenas ouvir um discurso, ó Deus, e as doutrinas da Tua Santa Palavra, tendo, Pai, apenas o desejo de ouvir, Pai, a Tua Palavra, mas o desejo sincero de colocá-la, Pai, em prática, guardando em nosso coração, para que não continuemos, Pai, a viver na vida de pecado, Pai, que muitas vezes temos vivido. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que nós mesmos não somos capazes, ó Pai, de colocar em prática nada, Pai, da Tua Santa Palavra, se não for o Senhor operando em nós. Por isso nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco e que nos capacite, ó Pai, nos habilite a colocarmos em prática, Pai, a Tua Palavra. Abençoe, ó Pai, a cada um de nós aqui, para que possamos, ó Pai, com atenção e reverência, ouvir a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos a Ti. Amém. O texto que nós lemos hoje aqui é um texto bastante conhecido de grande parte dos crentes e provavelmente também conhecido de muitas pessoas também que não são cristãos. Mesmo pessoas fora da igreja já ouviram alguma vez contar a história da viúva pobre, como Jesus fica impressionado sobre como aquela viúva deposita apenas aquelas 2 moedas e como Jesus elogia e como Jesus julga aquela prática daquela mulher. Mas o fato de nós conhecermos acerca da palavra de Deus não significa que nós conseguimos extrair as lições que a palavra de Deus nos ensina, e muitas vezes também, mesmo quando nós conseguimos extrair essas lições, não significa também que nós colocamos em prática aquilo que nós temos lido, aquilo que temos aprendido acerca da palavra de Deus. E quando passamos muitas vezes por textos assim tão conhecidos, muitas vezes passamos rapidamente e não paramos para prestar atenção naquilo que Deus quer nos ensinar. E nós temos que ter essa consciência em nossa mente, que sempre que lemos a palavra de Deus, seja todas as passagens, nós temos sempre que ter em mente que Deus tem algo para nos ensinar com aquela passagem. Por isso que Deus inspirou o Marcos, e através do Espírito Santo, para que escrevesse essa pequena história, esse pequeno relato de algo que aconteceu na vida de Jesus, para que pudéssemos ser instruídos e para que pudéssemos ser exortados e confrontados com a nossa própria vida, como nós temos vivido e como nós deveríamos viver à luz da palavra de Deus. E esse pequeno trecho da palavra de Deus nos ensina ao menos 3 lições que devemos ter sempre em mente para termos uma vida santa e justa, como o Senhor requer de nós. A primeira lição que podemos ver aqui é que o Senhor Jesus, ele observa com interesse tudo o que acontece na vida dos homens. Mesmo as ações mais simples ou as mais grandiosas, o Senhor Jesus observa sempre com muita atenção tudo aquilo que temos feito. A segunda lição que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus, ele vê o nosso coração enquanto nós estamos fazendo aquilo que Ele nos ordenou. Nós vamos ver mais adiante como não importa e como não é suficiente
nós apenas obedecemos a palavra de Deus, mas fazê-lo de maneira correta. E a última lição que nós vemos aqui é quão agradável é para Cristo a nossa abnegada liberalidade, quando entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas. A primeira lição que nós vemos aqui, então, é como o Senhor Jesus observa com atenção e interesse e prescrutando tudo aquilo que envolve tudo o que acontece na vida dos homens. Aqui nós vemos Jesus assentado, olhando para o gasofilácio e observando como as pessoas colocavam ali as suas ofertas. Com certeza o Senhor Jesus não está fazendo isso com interesse apenas de ver quem chega com uma bolsa maior para entregar o seu dinheiro, apenas para observar e ver como aquelas coisas acontecem e de alguma maneira depois julgar quem dava mais, quem dava menos e quem tinha os melhores lugares na sinagoga. E toda vez que nós vemos Jesus parado e observando alguma coisa, nós temos que também olhar e ver com atenção aquilo que temos para aprender dali. Aqui nós estamos chegando no final da vida terrena de Jesus e podemos imaginar quantas coisas se passavam pela mente do nosso Senhor, como homem e como Deus, de tudo aquilo que ele sabia que ele iria sofrer, sobre a sua traição, sua maneira injusta como ele seria julgado, sobre a sua crucificação e toda a dor que ele iria padecer ali, não só fisicamente, mas muito mais espiritualmente, carregando sobre si todo o nosso pecado, toda a punição do nosso pecado. E todas essas coisas, então, com certeza estavam também na mente do nosso Senhor. E nós vemos, então, o Senhor Jesus caminhando para essa situação em que, de um evento tão grandioso e tão importante, não só na sua vida, mas com certeza na vida de toda a humanidade. Na verdade, o grande evento que muda a história de toda a humanidade. E quando Jesus se aproxima dessa etapa da sua vida terrena, ele encontra tempo para parar e observar as pequenas coisas que acontecem na vida cotidiana dos homens. Então, isso nos leva a perceber que ainda hoje o Senhor Jesus também governando e conduzindo todas as coisas no mundo, mantendo o mundo funcionando como nós conhecemos, mantendo a terra girando e todas as coisas em seu lugar, mantendo a vida humana e todas essas coisas grandiosas que o Senhor Deus faz. Ele também olha para cada uma das pequenas atitudes que nós temos no nosso dia a dia e julga tudo aquilo que nós estamos fazendo e anota e registra tudo aquilo que temos feito para, no tempo apropriado, no dia do julgamento final, nos confrontarmos com aquilo que nós temos feito e se aquilo que nós temos feito realmente agradou ao nosso Senhor ou não. Se aquilo que nós fizemos foi obedecendo à vontade de Deus ou se não foi. Nós jamais vamos conseguir estar longe dos olhos do nosso Senhor. Como diz Salomão em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, quando ele diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Nós temos que ter em mente, então, que nosso Senhor nunca muda e da mesma forma como ele agiu enquanto estava aqui na sua vida terrena, ainda age hoje, estando nos céus, olhando para tudo aquilo que nós temos feito. E nós vamos lembrar, então, que não há nada que seja tão insignificante, que não mereça, que não receba a atenção do nosso Senhor e que não será notado pelo nosso Senhor e que não será também, como eu já disse, que não será anotado se aquilo que nós temos foi correto ou não. E no tempo apropriado o Senhor vai nos julgar por tudo aquilo que nós temos feito. Nós não podemos imaginar que nós temos uma vida muito simples ou muito insignificante e que nós podemos, então, tocar a nossa vida sem nenhuma preocupação, achando que o Senhor Deus não vai perceber aquilo que nós fizemos, ou que podemos estar em algum lugar escondido, oculto, e fazendo algo que o Senhor não pode ver aqui. Nós, com certeza, podemos nos esconder de muitos homens, podemos encontrar um lugar muito escondido para fazermos aquilo que temos desejo de fazer, e geralmente quando estamos escondidos é porque nós estamos fazendo algo bom, que não é bom aos olhos dos homens, e se não é bom aos olhos dos homens, imaginemos, muito pior então será comparando isso aos olhos de Deus. Temos que ter em mente então aquilo que a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, quando diz: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo aquilo que nós fazemos, temos que prestar contas diante do nosso Deus. Temos que ter sempre isso em mente na nossa vida e no nosso coração, de que não há nada que nós façamos e que não será, que depois não teremos que prestar contas.
Se estamos agindo de maneira correta, se estamos agindo como Deus requer de nós, será fácil prestar contas ao nosso Deus e será maravilhoso nos encontrarmos com o nosso Deus e perceber que temos feito aquilo que o Senhor Deus requer de nós. Por outro lado, se temos feito aquilo que desagrada o nosso Senhor, será terrível quando formos confrontados. É como acontece com todos nós, principalmente quando somos crianças e que fazemos coisas que nossos pais não querem que nós façamos, e nós, então, enquanto estamos obedecendo, estamos tudo bem, tranquilo, o pai pode chegar em casa que nós não vamos nos assustar e não vamos correr e tentar nos esconder. Mas quando sabemos que fizemos algo errado, ficamos preocupados porque os nossos pais vão chegar e vão perceber que fizemos algo errado, então seremos descobertos. Isso não é algo novo que acontece na vida humana. Desde Adão e Eva nós vemos isso acontecendo. Adão, quando percebeu que havia pecado contra o Senhor, prontamente encontrou uma maneira de se esconder e tentou resolver a situação da sua maneira e tentou se esconder de Deus, e aquele encontro que ele tinha com o Senhor diariamente, que acredito que creio que era motivo de grande alegria para Adão poder se encontrar com o Senhor todos os dias. Naquele dia especial, depois de haver pecado, ele tenta se esconder de Deus, tenta encontrar algum arbusto, alguma árvore mais frondosa, alguma coisa onde ele pudesse se esconder de Deus. Mas, como todos sabemos, é impossível se esconder do nosso Deus, e o Senhor sempre vai nos achar, ou como diz a palavra de Deus, nosso pecado sempre nos achará. Não há nada que possamos fazer que fique oculto por todo o tempo. O Senhor sempre olha para nós e sempre julga aquilo que temos feito. Nós temos então, depois de reconhecer que Deus está em todos os lugares e que Deus está sempre vendo aquilo que nós estamos fazendo, temos também sempre ter em mente que o padrão que Deus usa para julgar aquilo que nós fazemos, de maneira alguma é igual ao nosso próprio padrão. O critério que Deus usa para definir se algo é bom ou não é completamente diferente daquilo que nós entendemos como sendo bom ou não. É totalmente diferente do padrão e do critério que o nosso próprio coração estabelece. E se hoje nós somos capazes de fazer alguma coisa que seja bom aos olhos de Deus, nós hoje somos capazes de fazer alguma boa obra, algo que agrade o nosso Senhor com a nossa vida, é porque foi o próprio Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, que nos capacita a fazer a sua vontade. Se fôssemos deixados pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio desejo carnal, nós certamente sempre agiríamos de maneira contrária ao que o Senhor requer de nós. Todas as vezes que nós fazemos uma boa obra, e todas as vezes que nós... Boa obra que eu digo aqui é realmente praticar a palavra de Deus, não apenas uma caridade qualquer ou uma ajuda que você presta a alguém. Boa obra aqui no sentido de realmente praticar a palavra de Deus. E todas as vezes que nós conseguimos colocar em prática aquilo que Deus requer de nós, estamos agindo contra o desejo do nosso coração. Nosso coração carnal, é pecaminoso, é corrupto e sempre nos inclina para o mal. E todas as vezes em que nós, então, conseguimos colocar em prática a palavra de Deus, temos que sempre ter em mente que não foi nosso próprio coração que nos motivou a fazer isso, por si mesmo, mas foi porque Deus transforma o nosso coração e nos habilita e nos capacita para que possamos agir dessa maneira. E não deixado por nós mesmos, certamente tomaremos o caminho oposto, mais ou menos como fez Jonas, quando Deus o manda ir para Nínive, e ele então procura o lugar mais longe que ele conhecia, totalmente oposto ao lugar em que Deus havia o enviado. É da mesma maneira como nós agimos ainda hoje. Então, olhamos para a lei de Deus e nosso coração nos inclina a fazermos exatamente ao contrário daquilo que temos aprendido. Nós temos então que orar e vigiar para que nós não caiamos na tentação de imaginar que nós podemos nos esconder do nosso Senhor. Nós, na verdade, temos que suplicar a Deus que transforme nossa mente, nosso coração, para que possamos ter a mesma compreensão que Davi teve e que ele demonstra no Salmo 139, nos versículos de 7 a 12, quando ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Essa é a compreensão e o entendimento que nós temos que ter. E esse entendimento, essa compreensão acerca da palavra de Deus, de como Deus... não só, como diz o salmista aqui, né, não só nos olha e não só nos vê e não só sabe tudo aquilo que estamos fazendo, mas como ele diz aqui, a tua destra me susterá. Deus não está apenas nos olhando e nos vigiando como
como câmeras de segurança, olhando aquilo que estamos fazendo, esperando, caímos em uma falha para sermos presos e para sermos punidos por aquilo que nós temos feito de maneira errada. Mas o Senhor Deus também está olhando para nós, nos sustentando. A sua destra nos sustentará. E então, quando pensamos nisso, então, na maneira como o Senhor nos olha, como o Senhor cuida de nós e como o Senhor também nos vigia para nos punir quando necessário, esse sentimento, então, na verdade, esse entendimento, na verdade, deve nos trazer uma grande segurança e grande consolo, e não um sentimento de uma privação de liberdade, uma sensação de que estamos sendo sempre observados e devemos então ficar com medo, porque não podemos dar um passo em falso, que seremos presos, seremos pegos e seremos castigados, julgados pelo nosso Senhor. Se o fato de estarmos diante do Senhor, então, deve nos trazer alegria, e não preocupação e um sentimento de opressão. Nosso coração pecaminoso muitas vezes tenta nos esconder do nosso Deus. Mas nós devemos ter a plena confiança de que, na verdade, não há nada melhor do que estar sob os cuidados do nosso Deus continuamente. Não tendo Deus como alguém apenas que nos vigia para nos punir quando pecamos, mas alguém que é o nosso Deus e que nos sustenta. Normalmente, volto ao exemplo de como uma criança se sente segura por saber que o pai ou a mãe está por perto para olhar e para vigiar. Muitas vezes a criança tem esse desejo de ter alguma liberdade, de fazer alguma coisa um pouco mais afastada, mas no fundo ela sente segurança por saber que ela está afastada, mas ao mesmo tempo tem alguém, o pai ou a mãe por perto olhando e vigiando e sabendo que se tiver algum problema, o pai ou a mãe estará ali pronto para socorrer e pronto para ajudar em uma situação de dificuldade. É da mesma maneira também que nós temos que entender e reconhecer o nosso Senhor. Ter um Deus como um Deus que cuida e que olha para nós e por nós com amor. Nós devemos, então, lutar contra a nossa carne, para que esse desejo, essa alegria de ter o Senhor como nosso vigia, como aquele que vê todas as coisas que nós estamos fazendo, deve ser um sentimento sincero de alegria no nosso coração, para que nós possamos, então, desfrutar de todas as bênçãos que isso traz na nossa vida. Mas, por outro lado, se quando nós pensamos na onipresença do nosso Deus, esse sentimento não é de alegria e de conforto, mas é de uma opressão e ficamos sempre preocupados e então temos a preocupação de tentarmos, pelas nossas próprias forças, caminharmos em linha reta de acordo com aquilo que Deus, de acordo com aquilo que nós imaginamos que seja a vontade de Deus. E quando tentamos fazer isso por nós mesmos e nos sentimos oprimidos por conta disso, essa talvez seja uma indicação de que nós não somos verdadeiramente convertidos, porque vemos no Senhor apenas alguém pronto para nos julgar e pronto para nos punir. E quando nós somos verdadeiramente convertidos e passamos a entender de maneira ampla, como Davi mostra aqui, nós entendemos essa onipresença de Deus e o fato de estarmos constantemente na presença do nosso Senhor de uma maneira completamente diferente. É como alguém que não deve nada para a polícia e vê uma blitz na sua frente, não tem nenhuma dificuldade de passar com o seu carro, de passar adiante, pode ser parado ou não, porque não deve nada, então não tem nenhum problema. Já por outro lado, aqueles que têm algum problema ou que sabem que cometeram alguma falha e quando vê uma blitz pela frente começam a ficar preocupados e tentam fugir e tentam encontrar uma maneira de não se deparar com aquela situação em que a sua falha pode ser percebida. E quando nós então buscamos andar diante do nosso Deus, e quando percebemos o nosso Deus como sendo Deus Criador, que nos olha assim e que anota assim todos os nossos atos, tudo aquilo que fazemos, e que devemos prestar contas a Deus disso tudo, mas também a Deus que nos sustenta. E saber que é o Deus que nos sustenta deve então trazer grande alegria e conforto ao nosso coração. Esta é a primeira lição que nós vemos aqui. Deus está sempre nos olhando, Cristo está sempre nos olhando, não apenas para nos julgar e para nos punir quando fazemos as coisas erradas, mas também para nos sustentar e nos confortar e nos sustentar e nos direcionar para que possamos viver de acordo com a sua vontade e para que possamos, quando estivermos em aflição, podermos saber que o Senhor também está nos olhando sempre e pronto para nos socorrer. Como nós aprendemos quando falamos acerca
do episódio que Jesus acalma a tempestade. Ele estava no barco com os discípulos, parecia que estava dormindo, não sabia o que estava se passando, parecia não estar preocupado com aquilo que acontecia, os discípulos quase morrendo afogados, todos desesperados por suas vidas, e Cristo no barco, dormindo, tranquilo. E então logo os discípulos chegam até ele e o procuram, ele prontamente acalma a tempestade e tudo volta à tranquilidade, à bonança. Eles podem atravessar o mar da Galileia sem nenhum problema, porque Cristo traz o socorro. É assim que temos que ver o nosso Senhor. Ele não está ocupado demais governando o mundo e todas as coisas que nós imaginamos como sendo grandiosas, mas está preocupado com a vida de cada um de nós, para nos guiar, sustentar, mas também nos julgar. A segunda lição que nós vemos aqui é que Jesus vê o nosso coração enquanto nós estamos fazendo aquilo que Ele nos ordenou. É isso que nós aprendemos quando nós chegamos ao final desses versículos e vemos qual foi o julgamento de Jesus sobre aquelas pessoas que estavam entregando as ofertas. Todas aquelas pessoas que Jesus estava ali vendo colocar as suas ofertas no gasofilácio, todas elas estavam cumprindo algo que Deus havia estabelecido ao seu povo, que o povo deveria trazer a oferta para a casa do Senhor, que deveria foi a maneira ordinária como Deus estabeleceu para que a sua igreja fosse sustentada, para que para que as coisas funcionassem dentro da igreja no aspecto material, para que houvesse a provisão para a casa de Deus. Foi a maneira ordinária que Deus estabeleceu para que houvesse o sustento e a manutenção da casa do Senhor. Foi através da oferta e dos dízimos dos crentes. E Jesus estava ali olhando aquelas pessoas e vendo que todos eles estavam trazendo. Então, todos os que estavam trazendo a oferta à casa de Deus estavam cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido. Porém, apenas obedecer à vontade de Deus, apenas cumprir aquilo que Deus estabeleceu, apenas obedecer às tábuas da lei, ela, de maneira alguma, é suficiente para que haja uma transformação na nossa vida. Não é o suficiente para que isso seja aceito diante de Deus. Como Jesus diz no final, não bastava aqueles homens trazerem grandes sacos de dinheiro e colocar no gasofilácio, porque Jesus vê o nosso coração e, na verdade, Ele julga não apenas se estamos fazendo certo ou errado. Fazemos o certo é o mínimo que nós podemos fazer. Na verdade, Deus olha e julga o nosso coração. Deus nos ensina isso através do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, quando ele diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E ainda no Salmo 50, nos versículos 16 e 17: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Vemos aqui que nem mesmo decorar a palavra de Deus, nem mesmo saber a palavra de Deus toda de cor, saber vários versículos, saber todas as doutrinas e todas as respostas do catecismo, e todas as perguntas e todas as doutrinas e tudo mais que podemos aprender acerca da palavra de Deus, nada disso, saber todas essas coisas e guardar todas essas coisas na nossa mente, nada disso é suficiente para a nossa salvação, e nada disso Deus julga como sendo verdadeiramente importante. Se paramos aqui o nosso conhecimento acerca das coisas de Deus, se tudo aquilo que temos, tudo aquilo que fazemos se limita aos nossos atos exteriores, Deus não considera isso como sendo bom, não considera isso como sendo proveitoso para a nossa alma. Apenas obedecer não traz nenhum benefício para a nossa alma. E a palavra de Deus, temos alguns exemplos de como isso é verdadeiro. Nós temos, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, que é muito parecido com esse daqui, de pessoas que haviam entendido que ao vender uma propriedade, elas deveriam entregar uma parte do valor ao Senhor. Então eles maquinam no seu coração, havia um valor que eles deveriam entregar, e eles maquinam no seu coração, falando: é muito isso, a gente vendeu por muito, se a gente der uma parte só ainda vai ser bom, as pessoas, os discípulos, os apóstolos ainda vão conseguir comprar pão para as viúvas, e imagino que seja essa a ponderação que eles tiveram, e traz ao Senhor, como dizendo que estavam obedecendo a lei de Deus, mas apenas cumprindo um ritual para que os apóstolos talvez não os julgassem. Eles venderam um terreno e não quiseram entregar, ou para que as outras pessoas não olhassem para eles de maneira dizendo: aqueles ali estão pecando contra o Senhor porque venderam a propriedade e não trouxeram o dinheiro para a casa do Senhor. Então eles vêm e trazem o dinheiro de maneira qualquer, sem entender aquilo que Deus havia, sem entender qual era o propósito de Deus em estabelecer que eles deveriam entregar aquela oferta. E são punidos de maneira
imediata e dura no seu pecado e são mortos, fulminados aos pés dos apóstolos e morrem por pecarem contra o Senhor e por imaginar que poderiam enganar a Deus ou por imaginar que poderiam simplesmente obedecer aquilo que Deus havia ordenado, mas sem compreender e sem entender o porquê que estavam fazendo aquilo. Outro exemplo que temos também é do jovem rico que chega para o Senhor com a sua consciência tranquila, imaginando que ele estava tudo certo na vida dele, que ele não tinha nada com que se preocupar, todos os mandamentos ele obedecia à risca, ele chega para o Senhor, como que esperando, imagino que como que esperando ser honrado pelo Senhor, e mostraria esse aqui é um exemplo de uma pessoa que realmente vive a minha lei, vocês todos deveriam viver como ele vive. E o Senhor Jesus pergunta para ele, conhecendo o coração dele, pergunta para ele se ele obedecia os mandamentos, ele fala tranquilamente, desde pequeno, guardo todos eles, não tenho falhado em nenhum, não tenho nenhum problema. Então Jesus vai e diz a ele, vende todos os seus bens e siga-me. E ele, por amar mais ao seu dinheiro do que ao Senhor, e por amar mais o seu dinheiro do que todas aquelas leis que ele vinha obedecendo desde sua mocidade, prefere deixar o Senhor ir sozinho e ele ficar com seus bens e cumprindo ainda todos aqueles rituais que ele obedecia, mas sem amar ao Senhor. Vemos também o exemplo de Judas, que vive com o Senhor por 3 anos e até que ele se mostra como o traidor, não há nenhuma menção de que ele não tivesse as mesmas características dos outros apóstolos. Quando eles saem para pregar, não é dito que foram apenas 11 e que Judas fica com Jesus porque ele não sabia pregar e porque não tinha essa capacidade. É dito que eles vão de 2 em 2 e vão pregar. Podemos imaginar e compreender pela palavra de Deus que Judas também saiu para pregar o Evangelho. E pessoas, então, um exemplo de uma pessoa que obedeceu à vontade de Deus por algum breve tempo, mas que ao final mostrou que estava apenas obedecendo por uma comodidade. E quando o seu coração foi confrontado, quando houve oportunidade para o seu coração pecaminoso colocar em prática toda a maldade e toda a malignidade do seu coração, ele não hesitou nenhuma vez e não só entregar ao seu Senhor, mas como, além disso, ele mesmo procura as autoridades para que pudesse entregar ao seu Senhor. Outro exemplo também que temos na palavra de Deus é o holocausto feito por Saul. Esse é um dos que mais me impressiona na questão de como Deus olha para aquilo que nós fazemos, porque não é dito em nenhum momento que o holocausto que Saul fez ao Senhor estava errado em qualquer coisa que fosse. Deus não fala, como ele diz adiante em outras situações com o povo de Israel, em que o povo de Israel entregava animais imperfeitos, cegos, mancos, quando na verdade a ordenança era para que eles entregassem animais perfeitos ao Senhor, o melhor animal que eles tivessem era um animal que deveria ser sacrificado. E no holocausto que Saul ofereceu, não há nenhum relato de que houvesse algo errado com o animal, de que o altar estava errado. Não havia nada de errado com o holocausto que Saul ofereceu ao Senhor. A única coisa que estava errada ali é que Saul não deveria oferecer aquele holocausto. O que Saul imaginou foi que, para que o povo vá à guerra, é preciso que algum animal morra, que o fogo queime, que o altar aqui pegue fogo. E Samuel não chega, está me atrasando, eu preciso ir para a guerra, então vamos lá queimar esse animal aqui para a gente poder partir para o que importa, que é vencermos a batalha. E esse foi aquilo que Saul imaginou no seu coração, que era o que deveria acontecer. Mas Deus, como nós aprendemos, Deus não quer sangue, Deus não precisa dos animais, Deus não precisa de nada disso. O que Deus quer é que nós compreendamos aquilo que Deus estabeleceu e que nós colocamos em prática exatamente como Deus estabeleceu. E não só colocamos em prática exatamente como Deus estabeleceu, como Saul fez aqui, mas com o coração entendendo aquilo que nós estamos fazendo. Deus vê o nosso coração e julga aquilo que estamos fazendo. E Jesus dá um exemplo cabal e definitivo de da diferença profunda que existe entre fazer a vontade de Deus simplesmente e fazer com o coração sincero e amando aquilo que nós estamos fazendo, quando Jesus diz que no dia do juízo final muitas pessoas irão chegar diante do trono de Deus e vão dizer a Ele que em Teu nome nós expulsamos demônio, pregamos, fizemos milagres, fizemos coisas impressionantes aos olhos humanos, e imaginando o que estavam fazendo em nome do Senhor, Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como é possível, então, que alguém faça o milagre? Como é possível que alguém pregue o Evangelho? Como é possível que alguém faça coisas maravilhosas, pensando fazer em nome do Senhor, e, na verdade, nunca conheceu o Senhor? Jesus diz que nós podemos, sim, fazer todas essas coisas. Estamos todos os dias na igreja. Podemos pregar a palavra de Deus. Podemos fazer milagres. Podemos fazer mortos ressuscitarem.
mas se não for amando a palavra de Deus, vamos ouvir no dia do juízo final: nunca vos conheci. Como diz o Salmo 50, no versículo 12: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Deus então não precisa de coisa alguma de nós. Nós é que somos completamente dependentes do nosso Senhor, e por isso é que nós precisamos amar os mandamentos do Senhor, para que as nossas obras então sejam aceitas diante de Deus. Apenas fazer a vontade de Deus, apenas cumprir aquilo que Deus estabeleceu, sem amar em primeiro lugar aquilo que Deus estabeleceu, de nada adianta para a nossa vida. E é isso que o Senhor julga quando nós fazemos. Ele julga o nosso coração e vê se aquilo que estamos fazendo é por amor a Ele, ou se é apenas para cumprir um ritual, apenas para darmos alguma satisfação a quem quer que seja, a nossa família, a igreja. Se não houver amor no nosso coração pela palavra de Deus, pelos seus mandamentos, de nada nos adiantará. Jesus também nos ensina isso em Mateus 6, no versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso tesouro estiver na palavra de Deus e estiver em amar a palavra de Deus, nosso coração também estará na palavra de Deus. E diferente do jovem rico, nós vamos obedecer aquilo que Deus estabeleceu, mas por amar aquilo que o Senhor estabeleceu e tendo isso como a coisa mais preciosa que nós podemos fazer. Esse ensinamento, então, de que Deus vê o nosso coração está ligado ao anterior, porque quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós sentimos uma profunda alegria sincera em saber que Ele está o tempo todo cuidando de nós. E a terceira coisa que nós vemos aqui é quão agradável é para Cristo a nossa abnegada liberalidade nos dízimos e ofertas. Essa é a lição que o Senhor nos ensina quando Ele elogia aquela viúva que entregou aquela simples e humilde oferta. Enquanto ele observava ali, sentado em frente ao gasofilácio, ele via as pessoas colocando ali seu dinheiro, e via muitas pessoas colocando uma grande quantidade de dinheiro, mas essas pessoas não impressionaram Nosso Senhor de maneira positiva. O que impressionou Nosso Senhor foi ver uma simples viúva caminhando e colocar apenas duas moedas dentro do gasofilácio, entregando para a casa de Deus. Jesus, como conhece todas as coisas, sabia que ali ele estava entregando tudo aquilo que ela possuía, tudo que ela tinha para o seu sustento, ele estava entregando ali para o Senhor. Tentando fazer uma conversão, mais ou menos, do valor que essa mulher entregou, com aquelas duas moedas, nós chegamos a algo em torno de aproximadamente 70 centavos, que equivale a mais ou menos 64 avos do valor que era pago por um dia de trabalho. Então, mais ou menos 70 centavos é o valor que aquela senhora depositou aos pés na casa de Deus. E ao ver o gesto, então, dessa viúva, Nosso Senhor disse que ela tinha dado muito mais do que todos os outros, porque os outros davam daquilo que sobrava. Tem um monte de dinheiro, um saco lá perdido fora, já, que não cabe mais no cofre. Então, pega esse e leva lá para a igreja, não vai fazer falta mesmo. E ao passo que aquela viúva deu tudo aquilo que ela tinha. E esse julgamento, esse foi o julgamento do nosso Senhor Jesus, daquele que não considera a quantia ofertada, mas considera os motivos do coração daquele que entregou. E existem poucas declarações do nosso Senhor que são tão esquecidas quanto essa. Nós temos, com frequência, nós nos lembramos das doutrinas e de grandes relatos grandiosos daquilo que o Senhor fez, de milagres, de pessoas que foram curadas, de outros que foram ressuscitados, de tempestades que foram acalmadas, de pessoas que... uma grande quantidade de pessoas que se alimentou com poucos pães, mas nos esquecemos dessa observação do nosso Senhor, de elogiar e de perceber o coração daquela simples viúva entregando aquela pequena oferta. Uma prova disso é a dificuldade que existe em muitos crentes em serem fiéis com seus dízimos e ofertas. E a falta de fé nesse aspecto da vida cristã é um grave pecado em nossos dias. Demonstra que estamos vivendo mais como o jovem rico, com amor ao dinheiro. Até colocamos em prática alguns mandamentos com os quais não temos muita dificuldade, aquilo que não confronta muito o nosso coração, mas ainda temos certos aspectos do nosso coração que ainda precisa ser convertido. E muitas vezes a falta de fé em crer que o Senhor é que governa todas as coisas e que vai nos suprir infinitamente mais do que aquilo que nós precisamos, é uma grave falha em nossos dias. E Jesus nos ensina sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 24 a 33. Peço à igreja que abra a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. Evangelho segundo Mateus,
capítulo 6, a partir do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensina que a nossa preocupação deve estar, então, em buscar a glória de Deus, buscar obedecer a sua palavra, buscar, em primeiro lugar, a sua palavra e aquilo que ela nos ensina, e todas as coisas demais nos serão acrescentadas, porque o nosso Senhor sabe que nós precisamos dela. Aquele mesmo Senhor que no começo nós falamos que vê todas as coisas. Ele vê aquilo que nós precisamos, Ele sabe aquilo que nós precisamos e não deixará faltar. Como diz a palavra de Deus, já fui jovem, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Porque Deus conhece aquilo que precisamos, sabe a nossa necessidade e há de suprir tudo aquilo que nós precisamos, sem que nós precisamos buscar essas coisas. Muitas vezes nós invertemos essa lógica, não acreditamos que esse texto da palavra de Deus é verdadeiro, e nós não gastamos toda a nossa força, todo o nosso empenho, todo o nosso vigor buscando aquilo que Deus diz que irá nos dar gratuitamente. E acabamos que não conseguimos nem uma coisa e nem a outra. Como não buscamos a Deus, não alcançamos a Deus. E gastamos todo o nosso tempo, toda a nossa força buscando as riquezas e também não encontramos as riquezas porque estamos invertendo a ordem que Deus estabeleceu. A lição que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui não é, de maneira alguma, que todos nós devemos entregar tudo aquilo que temos para o Senhor. Não é que nós temos hoje, então, que ao final do culto, deixamos ali no gasofilácio chave do carro, todo o dinheiro, fazer a transferência direto do nosso salário para a conta da igreja. De maneira alguma, é isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ele não nos ensina que devemos seguir o exemplo dessa viúva de maneira literal no seu aspecto visual. Ou seja, a viúva entregou aqui tudo aquilo que ela possuía. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ele não quer todo o nosso dinheiro, Ele não quer todo o nosso bem. O que Jesus nos ensina aqui é que nós não temos que olhar para o dízimo como sendo o imposto de renda. Eu não conheço ninguém que seja feliz ou que pague o imposto de renda com alegria. Não conheço ninguém que chegue ao final, chegue em abril e fala que alegria, agora esse ano eu vou fazer a minha declaração, tomara que eu tenha que pagar mais. Nós não temos que olhar para o dízimo como algo que nós temos que pagar. Não é uma dívida, não é um imposto, não é algo que Deus precisa desse dinheiro. Deus, Ele é capaz, plenamente capaz, de governar de fazer a sua igreja crescer, de sustentar a sua igreja, obras missionárias, os pastores e tudo mais que envolve o reino de Deus aqui na terra. Deus é capaz de fazer tudo isso crescer e prosperar e se manter sem precisar de um único centavo do povo de Deus. O Deus que hoje governa a igreja é o mesmo Deus que há milhares de anos atrás, alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. O Deus que fez isso consegue, plenamente capaz, hoje ainda, de manter a sua igreja sem precisar de um centavo do dinheiro do povo de Deus. Então, o que Deus quer nos ensinar aqui? O que Ele quer nos ensinar aqui é que nós temos que ver a ordenança dos dízimos e ofertas e compreender que nós dependemos de Deus em todas as coisas. O que Deus quer nos ensinar, quando Ele disse que nós devemos trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, é que vocês não dependem do dinheiro que vocês recebem para sobreviver. Não é isso que mantém vocês vivos, não é isso que mantém o pão de cada dia, não é isso que sustenta a sua família. O que sustenta a sua família sou eu
É o Deus que sustenta, Deus é quem nos sustenta, não é o que recebemos. Nossa confiança ela não deve estar em termos um bom emprego ou temos um bom salário. Os crentes eles nunca devem se esquecer de que se eles têm sido abençoados de maneira material, e têm tido um bom emprego, um bom salário, têm uma vida tranquila, foi porque Deus lhes deu essa bênção. De maneira alguma foi apenas por causa da nossa inteligência, ou porque tivemos alguma sorte, ou porque tivemos muito trabalho para chegarmos até lá, tivemos que estudar muito e tivemos que trabalhar arduamente para hoje termos uma vida tranquila e olharmos para o nosso bem, como diz a parábola que o Senhor contou, como daquele rico insensato, que olha para tudo que ele tinha e diz, eu tenho um mantimento aqui tranquilo para o resto da minha vida e várias gerações, eu tive até que derrubar um celeiro e construir outro maior, porque não cabia, todos os meus bens não cabiam naquele celeiro que eu tinha antes. E olha para todas aquelas coisas e bota toda a sua confiança nos bens que ele tinha. O que o Senhor quer nos ensinar é que nossa confiança, que Ele quer nos ensinar com os dízimos e ofertas, nossa confiança deve estar unicamente no nosso Senhor. Como nós vemos hoje aqui o exemplo de Jó, quando ele fala também acerca disso, de que ele reconhecia que ele tinha sido um homem abençoado de maneira material, ele tinha muitas casas, tinha muitos animais, tinha um grande rebanho, tinha muito dinheiro, e no mesmo dia, tudo aquilo que ele tinha se perdeu. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais gado, não tinha mais casa, não tinha mais filhos, nada do que ele tinha sobrou. Se a confiança de Jó estivesse nos seus bens, quando todos aqueles eventos que aconteceram no mesmo dia tivessem vindo sobre a vida dele, ele certamente teria blasfemado contra Deus, teria pecado contra Deus e teria se desesperado, porque aquilo no qual ele confiava ele havia perdido de maneira repentina e inesperada. Mas como a confiança dele estava em Deus, ele pode testemunhar de que sabia que Deus foi quem deu todas as coisas, Deus foi quem tirou todas as coisas, e que, então, bendito seja o nome do Senhor, porque fez todas essas coisas. É isso que Deus quer nos ensinar quando pede ao seu povo que traga o sustento financeiro para a casa do nosso Senhor. Deus é quem conduz e determina todas as coisas. Isso o Salomão nos ensina no Salmo 127, no versículo 1, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mostrando que não é pelo nosso trabalho, não é pela nossa inteligência, ou qualquer outra coisa que seja que nós façamos, que recebemos as bênçãos de Deus. Bênçãos espirituais ou bênçãos materiais, qualquer classe de bênção que nós possamos imaginar. Deus é quem nos dá. Deus, então, quer nos ensinar a viver de forma a confiar nele. Foi isso que Deus, o tempo todo, em toda a história que nós damos na palavra de Deus, e toda a história da humanidade, Deus nos ensina que devemos viver crendo e dependendo somente dele. Foi o que ele fez com o povo de Israel no deserto com o maná. Deus disse: eu vou dar a vocês o maná a cada dia, e vocês vão e peguem apenas a porção suficiente para vocês comerem nesse dia. Se você não acreditar em mim e pegar mais do que você precisa para comer amanhã vai apodrecer. E mesmo sabendo disso, o povo de Israel, e tendo já passado pelo Mar Vermelho, e tendo visto já coisas maravilhosas que Deus havia feito, as pragas no Egito, e outras coisas que Deus já havia feito, havia se cumprido de maneira miraculosa, o povo de Israel ainda ouve essa ordenança de Deus e fala: dessa vez não é verdade. E eles saem para pegar o maná, e alguns pegam mais do que deviam, e percebem que no dia seguinte havia estragado, porque Deus iria trazer a porção que eles precisavam para o dia seguinte. E ainda mais espantoso ainda o cuidado de Deus, quando ele diz: no sábado, na sexta-feira vocês pegam mais, porque no sábado não virá, e vocês vão poder comer o maná da sexta no sábado, e ele não vai apodrecer, porque eu é que dou o sustento para vocês. O mesmo Deus que sustentou o povo de Israel durante a travessia no deserto com o maná, dando o pão a cada dia, é o mesmo Deus que nos sustenta ainda hoje. O que Deus requer de nós com o ensino e a ordenança dos dízimos e ofertas é isso: crer no nosso Deus. Deus, ele não quer de maneira alguma nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro para coisa alguma. O que Deus quer é o nosso coração. A nossa dívida com Deus, ela não pode ser paga com dinheiro ou com boas obras,
mas com o amor e pelo fato de Ele ter nos resgatado da morte eterna e ter nos adotado como seus filhos e nos fazendo agora raça eleita, sacerdócio real. Qual é o preço que nós poderíamos pagar pela vida eterna? O nosso grande problema é que nós, na verdade, o homem não compreende exatamente o que significa o estado de morte em que o homem se encontra até ser resgatado por Deus. Ele sempre acha que está tudo bem, que a vida está indo bem, que tem saúde, tem dinheiro, tem qualquer outra coisa que seja. Ele não compreende a miséria da sua vida, não compreende o quão profundo é o poço em que ele está lançado, até que Cristo, que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça salvadora, o arranca de lá. Esse é o entendimento que nós temos que ter quando nós pensamos em pagar a dívida com o nosso Senhor. Não há preço que possa pagar. Jesus, ele contou uma parábola em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, em que ele tenta mais ou menos quantificar em valores monetários o quanto significava a dívida que nós tínhamos para com Deus. Naquela parábola em que ele conta que um certo homem resolveu quitar as contas dos seus servos, e ele chama um servo lá que devia uma grande quantidade de dinheiro, e ele oferece o perdão para aquele servo. E aquele servo sai de lá muito satisfeito porque nunca ia conseguir pagar aquela dívida. E ele encontra outro servo que devia uma quantia infinitamente menor e ele não o perdoa. Nessa parábola, o Senhor usa um valor como sendo a dívida daquele primeiro servo, que nos valores da época equivaleia a mais ou menos 165 mil anos de trabalho para que ele pudesse pagar. Ainda que fosse esse valor, seria um valor pequeno, mas o que Jesus quer demonstrar ali é o quanto é grande a dívida que nós temos para com o nosso Deus, o quanto é grande o quanto é grande e o quanto nós somos incapazes de quitar essa dívida com o nosso Senhor, o quanto nós estamos longe de por maior que seja o nosso esforço, por maior que seja qualquer coisa que nós possamos fazer, por maior que seja o nosso desejo, por maior que seja a nossa vontade, nós nunca vamos conseguir quitar essa dívida com o nosso Senhor. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando praticamos a sua palavra, os seus mandamentos, ou quando trazemos os dízimos e as ofertas, nós não podemos imaginar que com isso, com essas coisas em si mesma, nós podemos, de alguma maneira, pagar aquilo que Deus fez por nós, ou de alguma maneira, apenas com esses atos em si, demonstrar a gratidão que temos no nosso coração para aquilo que Deus fez conosco. Se não houver o amor pelo mandamento do Senhor, se não houver, no caso dos dízimos e ofertas, a verdadeira compreensão de que Deus vai me sustentar com 90%, com 10%, com o que for que sobrar para mim, Deus vai me sustentar e vai me dar infinitamente mais do que aquilo que eu preciso, porque tudo aquilo que eu tenho é porque Deus mesmo me deu e não porque eu consigo com o meu trabalho. Então, tudo aquilo que nós fazemos, praticar a palavra de Deus, ou os dízimos, elas devem ser sempre uma consequência de um coração que foi transformado pelo nosso Senhor, e que realmente um coração que realmente ama o Senhor. E nunca essas coisas, obedecer os mandamentos, ou trazer o dízimo à casa do Senhor, nunca deve ser aquilo que vai transformar o nosso coração, e nunca deve ser aquilo com o qual nós tentamos comprar nosso lugar no céu, como já foi feito através da venda das indulgências, tentando comprar um pedaço para mim, para minha família. Não há nada que nós possamos fazer para pagar aquilo que Deus fez por nós. E tudo aquilo que nós fazemos, então, como sendo obedecendo à vontade de Deus, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu por nós, sempre deve ser uma consequência e um reflexo daquilo que Deus operou em nosso coração, e sempre deve ser um reflexo do amor que temos por nosso Deus, colocando a sua palavra em prática, pela certeza de que nós já fomos salvos e fomos lavados pelo sangue de Cristo na cruz. Isso, então, é que deve mover toda a nossa vida. Tudo quanto nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos com o desejo de louvar o nosso Senhor, seja tendo em mente aquilo que Deus fez por nós, e com um coração grato a Deus por ter nos tirado da morte eterna. Aqueles, então, que já foram salvos pelo Senhor e que já professaram a fé em Cristo Jesus, que são membros de alguma igreja, que possamos olhar para o nosso coração e ver se aquilo que temos feito como uma consequência, porque amamos a Deus,
Ou temos feito para dar satisfação aos homens, ou para tentarmos transformar nossa própria vida, tentar transformar o nosso coração com nossas atitudes? E aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, aqueles que ainda não reconheceram o seu estado de miséria como pobres pecadores, que possam se curvar diante do Senhor e reconhecer que só há salvação em Cristo Jesus. Ele é que vai trazer todo o nosso sustento, todo o nosso socorro, para qualquer que seja a situação. Pode ser saúde, financeira, aquilo que for, todo o nosso sustento. E o mais importante de tudo isso, ele vai trazer o socorro para aquilo que realmente importa, que é a nossa alma. Se não estivermos com o Senhor, se não reconhecemos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, ouviremos ao final de tudo que vivemos como loucos, ocupando nossa vida com aquilo que não era justo, com aquilo que não era a palavra de Deus, e vamos ouvir o Senhor: essa noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Deus, por sua misericórdia e bondade, aplique sua palavra no nosso coração, para que possamos viver a vida em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida, cativos aos pés do nosso Senhor. Amém. Peço ao presbítero Jonas que nos eleve a Deus em oração para encerrarmos o culto.